Vai. Amados, o pecado principal foi rebelião. Deixa eu explicar para vocês. A rebelião é a insurreição contra o governo de Deus, contra a autoridade de Deus. A rebelião é isso aqui. É você dizer, eu não concordo com a forma que você governa. Isso é rebelião. Eu não concordo com a forma que você administra. Isso é rebelião. A rebelião foi o primeiro pecado, porque a prostituição que Lúcifer trouxe sobre as nações, ou sobre os anjos, foi depois, porque ele trouxe a prostituição assim, ele fazia comércio, ele dizia assim, se você me apoiar nessa minha insurreição, nessa minha rebelião, eu vou te dar uma posição boa, eu vou roubar o trono de Cristo, você fica com o meu trono, eu vou roubar o ouro de Deus e você fica com um pouco de ouro. Ele começou a prostituir no comércio. Mas isso foi quando? Quando ele já tinha caído contra a forma de governo de Deus. Ele não aceitava a forma de governo de Deus. E todas as vezes que você vê uma rebelião, é alguém dizendo, eu não concordo com o governo de Deus. Isso para Deus é rebelião. Eu não concordo com o que você está determinando, eu não concordo. Entendeu? Então, esse pensamento democrático, porque tem gente que fala assim, o socialismo é do diabo, o capitalismo também é, a democracia também é, tudo é, meu irmão, é tudo forma de você dizer assim, eu não aceito o governo de Deus. Qual que é o governo de Deus? Teocrático, teocracia. A teocracia é o governo de Deus, é Deus determinando a regra, é Deus dizendo como é obediência. Me diz uma coisa, qual que é um dos maiores requisitos para você herdar o reino de Deus? Obediência, sim ou não? Jesus falou assim, apartai-vos de mim porque eu não vos conheço, porque vocês não me obedecem. Jesus disse assim, aquele que me obedece, aquele que me ama obedece os meus mandamentos. A desobediência foi a origem do mal. E a desobediência é o quê? Você dizer assim, eu não concordo com o seu governo. Então no final do milênio o que vai acontecer? Uma desobediência. Eu não concordo, Jesus, com o seu governo aqui na terra. Eu concordo com a proposta que Lúcifer, Satanás, foi solto mais uma vez, e ele fez uma proposta, eu concordo com a forma dele achar de governo. Quando você lê os livros, que são os livros deuterocanônicos, ou se você ler os livros apócrifos, você vai entender bem isso. O livro de Enoque conta essa história. O livro de Enoque foi citado por Judas. Eu já falei aqui, o texto que diz que Satanás e Miguel lutaram pelo corpo de Moisés, foi uma citação que Judas pegou do livro de Enoque e colocou lá. O livro de Enoque diz assim, que no céu, Lúcifer entendeu que a forma de governo de Jesus não era melhor, porque a forma de governo de Jesus era essa: não experimente o mal. E Lúcifer pensava assim, por que não? Porque não pode ser possível governar com equilíbrio entre o bem e o mal, a luz e as trevas. Por que não pode acontecer isso? Esse pensamento é luciferiano. O Yin e Yang, não é assim que fala? Yin e Yang. A ideia de que, o que é luz para você? Quem responde assim, luz é ausência de trevas, essa pessoa está dando um parecer satânico para você. A luz não é a ausência de trevas. O bem não é a ausência do mal. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eles não dependem um do outro para sobreviver. Adão e Eva poderiam ter vivido no jardim do Éden durante 6.000 anos, tranquilamente, sem precisar conhecer o mal, ou sem precisar conhecer a árvore do conhecimento do bem e do mal, sem precisar ter experimentado. Mas a tentação que eles sofreram foi a mesma tentação que Lúcifer sofreu lá quando ele pecou lá em cima.
Ele estava dizendo assim: a forma que Deus governa é só com luz. Está errado isso. Por que ele não pode usar as trevas? Por que ele não pode usar o mal para equilibrar a balança? Então a ideia dele era essa: vamos equilibrar, vamos ter um governo equilibrado entre bem e mal. Esse negócio de ser como que é a palavra que a gente usa quando a gente é muito áspero, muito decidido, tá errado, ríspido. Mas tem o LGBT fala da gente, nós somos muito o quê? Não, é fanático, muito assim, dessa forma. Então aí o que ele faz? Ele se levanta contra o governo de Deus. A rebelião tem sua origem na desobediência do governo de Deus, e o principal pecado é o pecado contra a autoridade divina. Não existe um pecado que seja maior do que o pecado contra a autoridade divina. Respondendo à pergunta do Vinícius, ele perguntou, no caso a Ana Paula perguntou, o povo, porque não sabia de Jesus? Eles sabiam. Por isso Jesus olhou para eles e disse assim: vocês podem falar mal de mim, podem falar mal do meu Pai, mas se vocês falarem mal do Espírito Santo, não tem perdão, porque eu sei que vocês estão fazendo isso intencionalmente. Vocês sabem que o que eu faço, eu não faço pela parte de Beelzebul, o maioral dos demônios. O que eu estou fazendo pelo Espírito Santo. Vocês estão conscientes disso, vocês sabem disso, mas vocês estão falando intencionalmente para jogar o povo contra, porque vocês não querem perder o poder, porque o sacerdote estava corrompido, e Jesus veio manifestar o quê? A corrupção deles. Vamos lá, quem sabia que Jesus nasceu? Em primeiro lugar, os reis magos. Sabiam ou não sabiam? Segundo lugar, Herodes. Sabia ou não sabia? Mandou matar todo mundo. Sim ou não? Terceiro lugar, os sacerdotes. Mandaram ou não mandaram matar Jesus? Sabia. Todo mundo sabia. Todo mundo sabia que Jesus era Jesus, com exceção do povão, de alguma parte do povo. Porque a maioria do povo, um cego disse o quê? Jesus, filho de Davi, um cego que não enxergava, sabia que Jesus era o Messias. Sim ou não? O cego sabia que Jesus era o Messias. Nicodemos de madrugada foi nele e falou o quê? Mestre, sabemos que tu és vindo da parte de Deus, porque se ninguém pode fazer as coisas que tu fazes, se não for da parte de Deus. Sabia ou não sabia? Todo mundo sabia. Eles não queriam receber. Eles estavam indo contra aquilo que Deus estava fazendo. Eles pecaram o pecado de rebeldia, é ir contra a autoridade. Toda autoridade foi instituída por quem? Por Deus. Portanto, todo aquele que se levanta contra a autoridade instituída por Deus trará condenação para si. Não é assim que está dizendo o versículo em Romanos? Trará condenação para si. Então pode ter absoluta certeza, o principal pecado que um ser humano, um anjo, um ser celestial comete é contra a autoridade. Pecado contra a autoridade não tem perdão. Pecado contra a autoridade é blasfêmia contra o Espírito Santo. Pecado contra a autoridade, Deus disse, não faça, se você fazer você morre. Ele fez. Deus disse para Lúcifer, não faça, se você fazer eu te expulso. E não adianta ficar com dó de Lúcifer, não adianta ficar com dó de Eva e Adão. Eles pecaram consciente, fizeram o que queriam fazer e vão continuar fazendo o que querem fazer. Se você der 10 mil chances para Lúcifer se arrepender, ele não se arrepende. Todas elas ele vai usar para ir contra o governo de Deus. Todas as chances que Deus deu na história da humanidade, até no juízo final, ainda assim haverá aqueles, como o presbítero Manuel disse, ainda vão ser cabeça dura e se levantar contra a autoridade de Deus. Isso é rebelião, que é igual ao pecado de feitiçar. Todas as vezes que o espírito de rebelião entra numa pessoa, só existe uma solução. Uma. Pergunta para mim qual que é? Expulsão. Só existe uma solução: expulsão. Ou você tira do meio, ou vai se contaminar todo mundo. Eu imagino que estava na terça parte dos anjos. Se Lúcifer fica mais um pouquinho, ele levava mais um pouco ainda. Se ele não é expulso do céu, ele levava mais um pouco. Porque isso é a síndrome de Lúcifer.
fazer de coitado. Chegar e dizer assim: tá vendo Deus, como Ele é ruim? Ah. Se você passar numa rua, estiver brigando um anão e um gigante, quem você vai ajudar? Hã? Mas você vai ficar com dó de quem? Porque a gente sempre fica com dó do coitado, né? Isso é rebelião. É o sentimento que você tem de que a autoridade é sempre ruim. É a raiz da rebelião. Os anjos que seguiram Lúcifer disseram assim: Deus é poderoso, Ele é forte. Lúcifer é um coitado. Tadinho dele. Vem cá. Rejeitado. Coitado. Ai, que dó. Toda rebelião entende que quem tem autoridade é muito poderoso, então não merece respeito. Merece respeito os pequenos, os coitados, os coitadinhos. Eles escolhem sempre o lado errado, porque carrega consigo um complexo. A ideia de que o líder é malvado e bonzinho é aquele coitadinho. Diga comigo, isso é rebelião implantada no coração.